E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. É como se eu estivesse perguntando e ao final você responde, tá bom? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Eu quero falar nesta manhã de um aspecto do evangelho pouco observado ou pouco pregado, porque um é consequência do outro. Se é pouco pregado, é pouco observado. Mas não é porque é pouco pregado, pouco observado, que é pouco importante. Desde que a mulher teve uma participação atuante e influente no cenário da queda da humanidade, o que se viu na sequência da história do mundo foi uma penalização e uma atribuição de culpa, como que se a mulher tivesse sido a única e total responsável pela queda. Porém, o que nós temos registrado em Gênesis 3 é a queda do casal e não da mulher. E se um ali tivesse que assumir sozinho a responsabilidade, esse deveria ter sido o homem, porque ele foi feito primeiro, porque foi a ele que Deus deu a ordem de cuidar do jardim. E se tem uma serpente falante no jardim, é uma prova de que aquele jardim não estava sendo bem cuidado. Foi a ele que Deus disse: não comerás. A questão é que Adão, numa tentativa infantil de transferir a responsabilidade ou de se justificar para com Deus, ele disse: a mulher que tu me deste. E a partir de então, parece que a humanidade assimilou essa expressão de Adão como verdade absoluta. E a grande verdade que nós precisamos saber sobre o cenário da queda é que quando a mulher come do fruto não acontece nada. Mas quando Adão comeu do fruto, imediatamente os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Como eu disse, a mulher foi desde então responsabilizada por algo que Deus não a responsabilizou. E os 4.000 anos de história que se seguem pós-queda, desde Gênesis até Mateus, que nós vemos é um cenário de total desvalorização da mulher, sempre tratada com inferioridade, seu devido valor nunca reconhecido, vivendo numa condição de exclusão social. Obviamente que a Bíblia não é machista, mas ao longo dos livros do Antigo Testamento, a Bíblia expõe sociedades e culturas machistas. E o mundo em que Jesus nasceu, e eu disse, 4.000 anos depois, essa era uma realidade ainda muito mais evidente. No tempo em que Jesus nasceu, embora houvesse algumas poucas exceções à regra, no que diz respeito à condição da mulher, era, primeiro, no contexto religioso, as mulheres até podiam assistir uma reunião na sinagoga, mas nunca participar. O protocolo exigia um coro de 10 pessoas para que uma reunião numa sinagoga se iniciasse. Se tivesse lá 9 homens e uma mulher, não era coro suficiente. A mulher não era ensinada sobre a lei, sobre a Torá. No tempo em que Jesus nasceu, havia um ditado
ditado rabínico que dizia: é melhor queimar todas as palavras da Torá do que ensiná-la a uma mulher. O testemunho de uma mulher não era aceito. Politicamente, a mulher não exercia cargos públicos. Socialmente, a mulher não tinha direito à alfabetização. As que eram alfabetizadas eram exceções, porque na maioria elas não tinham acesso sequer à alfabetização. Era considerada inferior em tudo ao homem, e em muitos casos comparadas até mesmo aos animais. Eu gostaria que você redobrasse sua atenção para isso aqui. O mundo em que Jesus nasceu estava marcado por este cenário: o abandono de crianças do sexo feminino. E eu estou lendo porque eu não consigo decorar isso aqui tudo. O abandono de crianças do sexo feminino era legal e moralmente aceito. Uma coisa é ser legal, outra coisa é ser moralmente aceito. E eram tanto legal como moralmente aceito. Não havia punição, e as pessoas não viam isso com maus olhos. Um estudo feito com 600 famílias do tempo de Jesus revelou que apenas 6 de 600, apenas 6 tinham criado mais de uma filha mulher. Eu não disse que nestas 6, uma proporção mínima, 1%, apenas 6. Eu não disse que havia nascido nestas 6 famílias mais de uma menina. Eu não disse isso. Eu disse que não havia criado, porque nascido tinha. Por isso que eu disse que o abandono, pior do que isso, o infanticídio, era legal e moralmente aceito quando numa família já tivesse uma menina. Se viesse a segunda, os pais poderiam descartá-la. E descartá-la aqui, vocês sabem o que pode ser. Esse era o mundo greco-romano em que Jesus nasceu. Então, por essa razão, algumas nem chegavam a nascer. Abortos de meninas eram comuns naquela sociedade, porque a mãe nem queria ter o constrangimento de ver a criança nascer e, em nascendo, descobrir que era menina. É por isso que na igreja primitiva, a cada 3 conversões, 2 eram de mulheres. Porque desde o seu nascedor, o evangelho vem batendo de frente com esse comportamento sem fundamento de discriminação da mulher. Porque as mulheres, as mães, viram a igreja como um refúgio. Uma carta datada do ano 1º antes de Cristo, escrita por um certo Hilário, a sua esposa grávida, ele escreveu assim: saiba que me encontro ainda em Alexandria, marido de longe, a trabalho, escrevendo uma carta para a esposa grávida que ficou em casa. Ele disse: não se preocupe se todos voltarem e eu permanecer em Alexandria. Ele está dizendo: pode ser que parte dos que vieram comigo retornem antes de mim, mas se eles voltarem e eu não fique preocupada, porque eu ainda tenho trabalho aqui. Aí ele diz: peço-lhe e imploro-lhe. Eu estou citando uma carta, isso aqui é dado histórico.
peço-lhe e imploro-lhe que cuide bem de nosso pequeno filho. Olha só, um pai que cuida bem do filho, que se preocupa com o filho, que ama o filho, um bom pai. Então logo receba o pagamento, enviá-lo-ei a você, um marido e pai provedor, que se preocupa com a condição de sua casa, de sua família. Aí ele continua, a esposa está grávida. Se você der à luz antes de eu voltar para casa, e for um menino, mantenha-o. Mas se for uma menina, descarte-a. Você me disse que não a esquecesse, como poderia esquecer de você? Peço-lhe que não se preocupe. Se essa parte do descarte fosse tirada, isso aqui seria, esse cara seria uma referência de esposo e de pai. Então ele escreve essa carta abertamente e claramente dizendo que deveria ser feito caso a esposa em casa grávida desse à luz a uma criança e não fosse um menino. Então nesse tempo, por causa disso, por causa de o aborto ser legalizado, essa prática do aborto tornou-se a principal causa de morte entre as mulheres da época. Só que tudo isso que eu citei, desse cenário e desse contexto da época, é até Jesus nascer. Porque depois que Jesus nasceu, a história mudou. E eu vou provar que mudou. Jesus veio para mudar esse cenário de desvalorização da mulher. O que foi que Jesus fez pelas mulheres? Jesus, sendo Deus, quando decidiu se encarnar, ele optou por um dos métodos possíveis de ele vir à terra. Não era o único, era um dos métodos possíveis, a encarnação. Jesus poderia, sendo Deus, possuidor de todo o poder, vir ao mundo, cumprir sua missão de muitos outros métodos, mas ele escolheu o método da encarnação. Por quê? Porque ele quis se esvaziar até caber dentro de um útero, para que a capacidade da mulher de gerar fosse valorizada. Quando Jesus nasceu, o Deus transcendente, que nasceu de uma mulher, que envolveu ele em panos, que cuidou dele durante toda a sua infância, ele estava valorizando a capacidade de uma mulher de cuidar de uma vida indefesa e de cuidar dessa vida incondicionalmente todos os dias de sua vida. Quando um anjo apareceu para uma jovem camponesa de Nazaré, de aproximadamente 16 anos, e disse: você deveria estar feliz e contente, porque você achou graça diante dos olhos de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ela fica sem saber o que está acontecendo, porque para ela é impossível. Ela disse: mas como será isso se eu não conheci nenhum homem? O anjo disse: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e a capacidade de gerar virá dele. Quando uma mãe se sente incapaz de cumprir a missão para a qual Deus a estabeleceu, é só olhar para cima, porque a capacidade vem de Deus. É Deus que dá a missão, e é Deus que dá a capacidade. Muitas mães evitam ser mães porque se sentem incapazes. Se Deus diz: não precisa se preocupar com a capacidade, porque eu dou a capacidade. Muitas mães evitam ser mães por causa da provisão. Por
que foi que Deus escolheu então uma jovem pobre? Maria era pobre. A vila que ela morava, de Nazaré, não tinha 16 casas. Pobre, região pobre, vila pobre, no meio dos pobres. Quando Jesus escolheu nascer de uma mulher, de uma condição financeira abaixo de razoável, ele estava dizendo: não é a condição financeira que te faz uma boa mãe. Ele teve a melhor mãe possível, e esta mãe não tinha uma boa condição financeira, porque isso não é tudo. Só que Jesus não parou por aí. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo é o registro de sua genealogia. E toda árvore genealógica do Oriente Médio só registrava o nome dos homens. Não é assim que nós vemos nas genealogias do Antigo Testamento? Adão gerou, Abraão gerou, Isaac gerou. Sara não aparece, Eva não aparece. Mas quando nós chegamos no Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos um cenário diferente. Era Jesus inspirando o escritor a registrar o nome de mulheres, honrando a participação delas, honrando a fé delas. Escreve aí Raabe, coloca aí a mulher de Urias, coloca aí. Essas mulheres tiveram participação na história e elas precisam ser lembradas e precisam ser honradas pelo papel que tiveram, pela participação que tiveram. Escreve aí Ruth, coloca aí Tamar, coloca aí o nome da minha mãe Maria. Ela precisa ser honrada, ela precisa ser lembrada. Durante todo o seu ministério, Jesus teve compaixão de mulheres. Ele chamou as mulheres de filhas. Ele curou o filho, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele expulsou os demônios de uma mulher, da filha de uma mulher cirofenícia, de uma mulher estrangeira. Ele curou a sogra de Pedro, ele curou uma mulher encurvada. Elas foram alvo da compaixão dele, elas foram alvo do amor dele. João capítulo 11, versículo 5 diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Não era comum um rabino como Jesus era, um mestre como Jesus era, ser seguido por mulheres. Os discípulos de rabinos eram apenas homens. Jesus diz: comigo não tem disso. Aí o texto diz: e as mulheres seguiam e serviram Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Ele está dizendo desde o início, onde ele começou, lá na Galileia, até o fim, a Judéia. Era Jesus valorizando a persistência das mulheres, porque teve muitos discípulos que começaram e não terminaram, e desistiram no meio do caminho, mas Jesus fez questão de honrar a persistência das mulheres que começaram, que seguiram, que serviram e que foram até o fim. Aí dentre as mulheres que Jesus mudou a história delas, um cenário de desvalorização, de inferioridade, de desprezo, é Maria Madalena. Me parece que das mulheres que seguiram a Jesus, essa é a mulher que teve maior destaque. Porque acerca dela se diz que quando Jesus a encontrou, ele a libertou de 7 espíritos malignos. Imagine a vida dessa mulher. Imagine
a tristeza no semblante dessa mulher. Imagine a realidade que essa mulher enfrentava diariamente, atormentada, não por um, mas por 7 demônios. Jesus a encontrou, Jesus a libertou, e a partir desse encontro ela disse: se tem um modo de eu retribuir o que ele fez por mim, é seguindo ele, é ouvindo a voz dele, é estando perto dele e fazendo o possível para agradar a ele. E assim essa mulher fez. Você sabia que depois que Jesus foi tirado da cruz e sepultado, só soube-se onde Jesus havia sido sepultado porque as mulheres, lideradas por Maria Madalena, tiveram a coragem de acompanhar o sepultamento de Jesus? Porque enquanto as mulheres acompanhavam de longe para ver onde Jesus seria sepultado, para no domingo de manhã irem até o túmulo, ungirem Jesus, enquanto elas faziam isso, os discípulos estavam trancados numa sala, num quarto, com medo. E assim como elas poderiam ter razões também para se esconder, para terem medo. Mas elas não tiveram medo. E aí, quando Jesus ressuscita no domingo pela manhã, nenhum dos discípulos estava lá. Pedro não estava lá, João não estava lá, Tiago também não estava lá. Mas quando Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, a primeira visita que o túmulo vazio teve foi das mulheres. Elas estão indo, o texto diz, de manhã bem cedo. E no caminho elas estão perguntando umas para as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Sabe o que elas estão dizendo? Eram para os discípulos ter vindo com a gente, para eles tirar a pedra, para eles remover a pedra, para a gente entrar. Cada um faz uma coisa. A gente preparou os perfumes, a gente está aqui, a gente vai entrar e vai ungir, mas está faltando aqueles que deveriam tirar a pedra. Eles não foram. Mas uma ordem foi dada lá do céu para 2 anjos: desçam lá, resolvam esse problema para elas, tirem a pedra. Quando elas chegaram, pedra removida, e elas entram no túmulo vazio. Olha só a atitude nobre dessas mulheres. Elas não fizeram outra coisa senão voltar, encontrar os discípulos e dizer: o túmulo está vazio. Elas poderiam ter feito qualquer outra coisa, elas poderiam ter comunicado qualquer outra pessoa, mas elas foram, reconhecendo a liderança dos apóstolos, foram aos discípulos e disseram: o túmulo está vazio. Eles estavam reunidos, eles eram em número de 11, mas o texto diz que João e Pedro foram correndo ao túmulo para verificar a informação. Eles eram 11, só 2 deram crédito ao testemunho das mulheres. Mais uma prova do que eu disse, de que o testemunho de uma mulher não era válido, não era aceito, não se dava crédito. Aí os 2 foram correndo. João, mais novo, chega primeiro. Ele chega, para na porta do túmulo e não entra, porque ele reconhece que o líder, o pastor, é Pedro. Só quando Pedro chega que os 2 entram. Aí eles verificaram, de fato as mulheres estão dizendo a verdade. O túmulo está vazio, a pedra removida, os lenços foram deixados aqui. Se tivesse sido ladrão que tivesse levado, eles teriam levado corpo com lenço, com lençol, com tudo, mas deixaram o lenço. É uma boa prova, mas não está mais aqui. Fazer o quê? Vamos voltar para casa.
Ou melhor, vamos voltar para o nosso esconderijo. E assim os discípulos fizeram. Pedro e João voltando para casa. Vimos o túmulo vazio, mas isso pode ser muita coisa, mas não pode ser nada. Voltaram para casa. E as mulheres? As mulheres não voltaram para casa. Maria permaneceu à entrada do túmulo, chorando. Aí o que Jesus vai fazer é extraordinário. Porque se os discípulos voltaram para casa, Jesus vai aparecer pós-ressurreição para quem persistiu em crer no túmulo vazio. Enquanto Maria está chorando, os olhos cheios de lágrimas, ela levanta a cabeça, abre os olhos e vê um homem. Ela disse: o jardineiro chegou cedo hoje e é domingo. Aí ela, pensando que era o jardineiro, ela chama e diz: moço, você chegou aqui faz mais tempo do que eu. Você viu alguém entrando aqui e pegando o corpo que tinha sido sepultado aqui na sexta-feira? Você viu? Para onde levaram? Se você viu, me fala. Me leve até ele, por favor. E os olhos cheios de lágrimas, e as lágrimas descendo. Ele era o meu Senhor, Ele era o meu Deus. Ele me resgatou, Ele me transformou, Ele me deu uma nova esperança, Ele me deu uma nova expectativa, Ele me libertou da minha velha maneira de viver. Eu sou uma nova pessoa, mas eu não estava preparada para perder Ele assim. De repente, quando ela está chorando, ela ouve alguém dizer: Maria. Mestre, ela se prostra. Ela se prostra e Jesus diz: por favor, não faça isso, não me impeça. É como se Jesus estivesse dizendo: se essa mulher permanecer aqui aos meus pés, chorando e me adorando, eu não posso fazer o que eu tenho para fazer. Eu preciso de tempo, só tenho 40 dias e eu tenho muita coisa para fazer. Mulher, por favor, não fique assim, não me impeça, mas vá dizer aos meus irmãos que o corpo não foi roubado, o túmulo está vazio, porque eu saí de lá, eu ressuscitei e estou vivo. Eu não sei se você consegue compreender o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo aqui é que Jesus simplesmente confiou a uma mulher a notícia mais impactante que o mundo já ouviu. E Jesus não fez isso simplesmente por fazer. Jesus não fez isso simplesmente porque a mulher permaneceu lá persistentemente chorando a morte de Jesus. Jesus fez isso para resolver um problema de 4.000 anos de história. Se foi uma mulher que foi lá, pegou o fruto, levou para o homem Adão, e porque essa mulher pegando o fruto, levando ao homem, por isso ela era tão humilhada, desprezada, inferiorizada. Se foi isso que trouxe todos esses problemas e consequência para as mulheres de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as idades, Jesus diz: deixa comigo que eu resolvo isso. Mulher, se foi o fruto que você pegou, que levou para o homem, que causou tudo isso, agora eu compartilho com você a mensagem mais poderosa da história da humanidade. Eu confio a você a mensagem mais impactante do mundo. Eu confio em você, eu acredito em você, eu valorizo você. Vá e leve a mensagem para os meus irmãos. O Evangelho não é só sobre resgatar a nossa alma do inferno e levá-la ao céu. O Evangelho é também sobre mudar a nossa realidade de agora. O Evangelho também é sobre você acreditar que a maior e melhor bênção que a cruz de Cristo garante para você é o perdão dos seus pecados, é a salvação da sua alma. Mas o Evangelho também diz respeito ao mundo que nós vivemos, a realidade de agora. Deus te valoriza,
Deus acredita em você e Deus confia em você. Quando Jesus fez isso, Jesus estava dizendo: se a causa da queda foi você, se estão dizendo que você foi a razão da queda, agora leva a notícia que vai resgatar a humanidade que caiu. Jesus resgata o valor da mulher, sua importância na família, na sociedade, na religião. E ao longo da história, isso é perceptível, a valorização de Deus em relação às mulheres. Sempre que Deus quis realizar algo grande, algo extraordinário, Deus sempre levantou uma mulher, nem que fosse para atuar atrás das cortinas. Deus levantou uma mulher. Quando Deus quis salvar os judeus, Ele escolheu uma mulher. Quando Deus quis salvar a humanidade, Ele escolheu uma mulher. Você vai gerar, e o que vai nascer de você será o Salvador do mundo. Quando Deus quis escolher quem seria o mensageiro da notícia mais extraordinária de todos os tempos, Ele escolheu uma mulher. Eu gostaria que você pensasse agora na bênção, você mulher que está aqui, na bênção que o Evangelho é na sua vida. Você marido que está aqui, eu gostaria que você agradecesse a Deus pela esposa que Ele te deu, pelas filhas que Ele te deu, pela mãe que Ele te deu. Se o Evangelho resgatou o valor da mulher, as mães então, as mulheres que se tornaram mães, assumiram um papel fundamental na propagação do Evangelho. Se desde o princípio Deus confiou às mulheres essa notícia, era Deus dizendo: esse é o meu plano para as mulheres de todos os tempos, de todas as épocas. E as mulheres ao longo dos séculos que entenderam isso, foram relevantes para a geração em que viveram, foram influentes. O que dizer de Mônica, que viu seu filho desviar aos 14 anos? Uma mulher piedosa que vê o seu filho desviar, ela começa a se perguntar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Mas ela nunca deixou de orar por ele. 17 anos de oração incessante para que Deus salvasse o filho. Senhor, salve o meu filho. E o filho zombando da mãe: Senhor, salve o meu filho. E ele cada vez mais distante de Deus, até um dia ela não aguentava mais. Ela procurou um bispo em lágrimas e disse: bispo, me ajuda, o que é que o senhor me diz disso? Ele diz: mulher, fique em paz, é impossível um filho de tantas lágrimas se perder. Era ele dizendo: Deus vai atender sua oração, Deus vai responder você. É impossível um filho de tantas lágrimas se perder. E não se perdeu. 17 anos depois, Mônica viu seu filho se converter a Cristo e se tornar Santo Agostinho, um dos pais da igreja, talvez o teólogo mais influente da história do cristianismo. Em uma de suas obras, Confissões, Agostinho disse: Senhor, se eu sou teu servo, é porque fui filho de tua serva. Ela me deu a luz 2 vezes, uma na carne e outra no espírito. Não há como contar quantas lágrimas derramou minha mãe por mim. O que dizer de Elisa, que preparou e influenciou o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon? Charles Spurgeon disse certa vez: eu não poderia dizer quanto devo às orações de minha boa mãe. Nunca me esquecerei de sua expressão com lágrimas em seus olhos enquanto clamava a Deus por mim. O
que dizer de Susana Wesley, que alfabetizou e evangelizou seus 19 filhos na cozinha de sua casa? 2 dos 19 filhos eram simplesmente John Wesley e Charles Wesley. Alguém chegou a escrever que estes 2 salvou o mundo de sua época. Na casa de Susana Wesley, as regras eram claras: 2 horas de oração e devoção a Deus por dia. Se vocês entrarem no meu quarto e eu estiver com avental na cabeça, não me incomode, a não ser que alguém esteja para morrer. Se eu estiver com avental na cabeça, estarei falando com Deus. Aos domingos, ela estabeleceu um culto doméstico, porque o marido ausente em viagens não a permitia ir ao encontro cultico na igreja, no templo. E enquanto os cultos domésticos eram realizados dentro de sua casa, Deus começou a avivar a Inglaterra. Os vizinhos começaram a participar dos cultos, a notícia começou a correr. Susana chegou a receber 200 pessoas dentro de casa, num domingo, num culto doméstico, enquanto ela ensinava a Bíblia para os seus filhos. A regra era: completou 5 anos? Vou te ensinar a ler. E eu vou te ensinar a ler com a Bíblia. Meu filho, Gênesis 1:1. Susana recebeu uma repreensão do marido que estava fora, porque ele recebeu uma carta da igreja. Era o clero dizendo: repreenda a sua esposa, porque aos domingos não estamos tendo participação, presença de 10 pessoas. Mas soubemos que na casa de Susana há mais de 200 pessoas. Ela foi capaz de influenciar seus filhos e impactar a sua comunidade. E quando na idade adulta, John Wesley, um de seus filhos, andou mais de 400.000 quilômetros a cavalo evangelizando a Inglaterra. Sugere-se que John Wesley tenha pregado mais de 40.000 sermões. E ele escreveu a frase que o pastor Marcos queria citar aqui: aprendi mais sobre o evangelho com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Como Deus tem usado mães ao longo da história, ao longo dos séculos. A mãe de Jesus, a mãe de João Batista, a mãe de Timóteo, a mãe de Agostinho, a mãe de Charles Spurgeon, a mãe de John Wesley. E quem sabe hoje, Dia das Mães, Deus quer despertar você, mãe, para o propósito para o qual Ele te estabeleceu. O propósito maior de sua vida é criar filhos para Deus. É criar filhos para o propósito para o qual Deus os vocacionou. E você, mãe, que está aqui esta manhã, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque Deus está dando para vocês uma graça especial para continuarem firmes na missão de orar incansavelmente pelos seus filhos. Deus não deu a vocês apenas a capacidade de gerar, mas de cuidar, de amar, de influenciar seus filhos. Então façam isso hoje, façam isso agora. Não importa quanto tempo leve para que você veja resultados, nem todos os resultados são visíveis e imediatos,
atos, mas todas as palavras, todas as ações, todas as orações que vocês fazem são sementes que são lançadas num solo fértil que é o coração do seu filho. Deus te chamou para isso, Deus te estabeleceu para isso, Deus te capacitou para isso. Receba de Deus hoje a força necessária para continuar sendo a mãe que Deus te chamou para ser, e seus filhos serão uma bênção, e o diabo não poderá levar adiante o plano, o projeto dele de destruição. Não. Hoje Deus está anulando todo o plano, todo o projeto do diabo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Você veio nessa manhã no melhor lugar que você poderia vir. Você poderia estar em outro lugar, você podia estar em outra celebração, você poderia estar numa outra, mas Deus te trouxe aqui para te renovar, para renovar as suas forças, para dizer para você, não importa o quão difícil pareça ser, você serve a um Deus das causas impossíveis. E nós filhos que aqui estamos, quantos de nós não podemos dizer as mesmas palavras de Agostinho? Eu posso dizer: Senhor, se sou teu servo, é porque sou filho de tua serva. Eu tinha 4, 5 anos de idade. Eu me lembro como se fosse ontem, até porque não passou tanto tempo assim. A minha mãe, a gente não tinha televisão, não tinha celular, não tinha iPad, não tinha nada disso. O que restava para a gente eram os livros, a Bíblia ilustrada. E enquanto eu via as imagens, os desenhos da Bíblia ilustrada, a minha mãe, enquanto passava roupa, me contava as histórias bíblicas. E se tem alguém com habilidade para contar história, é mãe. Porque enquanto ela contava as histórias, eu me imaginava lá, vivendo tudo, presenciando tudo diante dos meus olhos. Minha mãe me ensinou o valor, a importância da palavra de Deus, da Bíblia aberta. Era minha mãe que me acordava de manhã cedo no domingo para ir à escola bíblica dominical. Eu posso dizer também, sou teu servo, porque sou filho de tuas servas. As minhas avós também tiveram um papel fundamental na minha educação, na minha infância. Se hoje eu não sou o que elas me projetaram para ser, ou se hoje eu não sou quem Deus me projetou para ser, não é culpa delas. Elas fizeram o que estava ao alcance delas. Nunca queira fazer além. Sempre faça o melhor, dentro da capacidade que Deus te deu. Essa é a missão de sua vida, mãe. Você pode se colocar de pé para a gente encerrar? Eu quero orar pedindo a Deus uma bênção especial, assim como eu já acabei de profetizar aqui. Uma bênção especial para cada uma das mães aqui. Talvez você hoje entrou aqui como a mãe de Agostinho, no desespero. O bispo já falou algumas palavras, mas não foram suficientes. Mas agora você vai fechar os seus olhos e quem vai ministrar o seu coração é o próprio Deus. Senhor Jesus, restaure a fé dessa mãe nessa manhã. Essa tua filha, essa tua serva que entrou aqui dizendo: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Há consolo de Deus para a sua vida, e o consolo de Deus para a sua vida é: eu não perdi o controle. Tudo
tudo está acontecendo como eu planejei. Essa dor, esse sofrimento, essas lágrimas, essa angústia, essa tristeza não é nada diante da alegria que eu vou gerar no seu coração. Quando você vê todas as coisas se resolverem, quando você vê todas as coisas se acalmarem. Deus trouxe você aqui esta manhã para renovar a sua fé, para estabelecer um novo tempo na sua vida, para dizer que Ele cuida de você, da sua família, dos seus filhos, que eles não vão se perder. E como poderiam se perder? Filhos de tantas lágrimas. As lágrimas o que hoje são derramadas são lágrimas que Deus está vendo, e Ele está dizendo: eu enxugo essas lágrimas e eu estabeleço um novo tempo, uma nova história na sua vida, na sua casa, para a glória do meu nome.